A Montanha dos Mackenzie, livro de Linda Howard, parte 5. Mary ignorou todos os protestos e apelos quando anunciou sua intenção de ir dirigindo para casa. Eles tinham boa intenção e ela apreciava a preocupação de todos, mas não podia ficar mais nenhum momento. Não estava machucada fisicamente e o médico dissera que a dor de cabeça passaria nas próximas horas. Simplesmente tinha que ir para casa. Então, dirigiu sozinha na chuva, os movimentos automáticos. Mais tarde, não se lembraria de um momento sequer daquele trajeto de carro. Tudo o que tinha consciência quando entrou em casa era o sentimento de intenso alívio. E isso a assustou tanto que ela o reprimiu. Não tinha condições de se permitir relaxar. Não agora. Talvez mais tarde. Naquele momento tinha de se manter firme e alerta. Woodrow coçou o corpo em seus calcanhares diversas vezes, miando com insistência. Mary moveu-se para alimentá-lo, embora ele já estivesse muito gordo. Então descobriu-se exausta por aquele breve esforço. Sentou-se à mesa, cruzou os braços no colo e permaneceu imóvel. Foi assim que Wolfe a encontrou meia hora mais tarde, quando a luz cinza do dia começou a desaparecer. — Por que você não esperou por mim? Perguntou ele da porta, o tom baixo e gentil. — Eu tinha que vir para casa, explicou Mary. — Eu teria trazido você. — Eu sei. Ele se sentou à mesa ao lado dela e pegou as mãos frias e delicadas nas suas. Ela o olhou com firmeza e o coração de Wolfe se comprimiu. Teria dado tudo para nunca ver aquela expressão nos olhos dela. Mary sempre parecera tão invencível com aquele seu espírito determinado. Era suave e delicada, mas nos olhos havia mostrado ser invencível. Como a ideia de fracasso era estranha para ela. Havia alegremente prosseguido sua vida, adaptando-se a tudo e aceitando com naturalidade o fato de que os comerciantes tremessem diante do seu dedo em riste. Aquela atitude o irritara às vezes, todavia o havia encantado com maior frequência. Ela era uma tigresa, e porque agia como tal, outras pessoas também haviam cedido. Mas agora não era mais invencível. Uma horrível vulnerabilidade estava estampada em seus olhos, e Wolfe sabia que ela jamais se esqueceria dos momentos em que se sentira incapaz. O canalha a humilhara, literalmente jogando-a na lama. — Você sabe o que realmente me apavorou? Perguntou ela, após um longo silêncio. — O quê? — Que eu queria que minha primeira vez fosse com você e ele... Ela parou abruptamente, incapaz de concluir a frase. — Mas ele não fez isso. — Não. Ele levantou minha saia e estava se pressionando contra mim, rasgando as minhas roupas quando Clay... Eu acho que foi Clay quem gritou. Talvez tenha até dado um tiro para o alto. Me lembro de ter ouvido um forte estrondo, mas pensei que fosse um trovão. O tom monótono dela o perturbou, porque ele percebeu que Mary ainda estava em estado de choque. — Eu não deixarei que ele se aproxime de você de novo. Você tem a minha palavra. Mary assentiu e então fechou os olhos. — Você vai tomar um banho, disse Wolfe, ajudando-a a se levantar. Um banho longo e quente, e enquanto isso eu vou preparar alguma coisa para você comer. Do que gostaria? Ela tentou pensar em alguma coisa, mas somente a ideia de comer algo era repugnante. Quero apenas um chá. Ele a acompanhou até o andar de cima. Mary andava com firmeza, mas havia certa fragilidade em seus passos, como se mal pudesse se manter em pé. Ele queria que ela chorasse ou gritasse, qualquer coisa que aliviasse um pouco da tensão que a envolvia. — Eu só vou pegar minha camisola. Você não se importa que eu vista camisola, se importa? Ela parecia ansiosa, como se temesse estar dando muito trabalho. — Não, claro que não. Ele estendeu o braço para tocá-la, para deslizar o braço ao redor da cintura dela, mas baixou as mãos antes do contato. Ela podia não querer que mais alguém a tocasse. Uma sensação doentia o percorreu quando se deu conta de que agora Mary poderia achar seu toque repugnante. Pegando a camisola,
parou à porta do velho banheiro enquanto Wolf ajustava a temperatura da água. Estarei lá embaixo, disse ele quando endireitou o corpo e deu um passo para trás. Não tranque a porta do banheiro. Por quê? Os olhos azuis estavam grandes e solenes. Caso você desmaie ou precise de mim. Eu não vou desmaiar. Ele sorriu levemente. Não, senhorita Elizabeth Potter, você não desmaiaria. Não se permitiria ser tão fraca. Talvez não fosse a tensão que a mantivesse tão ereta. Poderia ser ferro nos ossos. Wolf sabia que não seria capaz de fazê-la comer muito, mas esquentou uma lata de sopa de qualquer maneira. A sopa tinha acabado de ferver e o chá estava pronto quando Mary entrou na cozinha. Não havia se preocupado em vestir um hobby e estava apenas de camisola, uma peça branca e simples de algodão. Wolf sentiu que começava a transpirar, porque por mais comportada que a camisola fosse, ainda podia ver os mamilos escuros através do tecido. Praguejou em silêncio quando sentou-se à mesa como uma criança obediente. Agora não era hora de luxúria. Mas dizer isso a si mesmo não o fez perder o desejo. Queria ela, sob quaisquer circunstâncias. Mary tomou a sopa mecanicamente, sem protestar, e bebeu o chá. Então o agradeceu por preparar aquela refeição. Wolf tirou a mesa e lavou a pouca louça. Quando se virou, Mary ainda estava sentada no mesmo lugar, com as mãos cruzadas sobre o colo e olhando para o nada. Ele congelou brevemente e praguejou baixinho. Não podia suportar aquilo nem mais um minuto sequer. Tenso, levantou-a da cadeira, sentou-se e em seguida puxou-a para seu colo. Ela ficou rígida em seus braços por um momento. Então, um suspiro lhe escapou dos lábios quando relaxou contra o peito dele. Eu fiquei tão assustada, sussurrou. Eu sei, querida, eu sei. Como pode saber? Você é homem. Ela soou um pouco agressiva. Sim, mas eu estive na prisão, lembra-se? Ele perguntou a si mesmo se ela saberia do que ele estava falando, e a viu arquear as sobrancelhas enquanto pensava. Então ela falou. Ah, se alguém machucou você... Começou ela. Espere. Não fui atacado. Sou bom de luta e todos sabiam disso. Ele não lhe contou como estabelecera aquela reputação para si mesmo. Mas isso aconteceu com outros prisioneiros, Mary, e eu sabia que podia acontecer comigo também. Por isso eu tive que ficar sempre de guarda. Ele apenas cochilava, com uma faca feita de uma colher afiada sempre à mão. Sua cela escondia uma variedade de armas, muitas das quais os guardas tinham visto e não reconhecido pelo que eram. Teria sido necessário outro LRP para ter visto algumas das coisas que ele fizera e as armas que carregara. Sim, ficara de guarda. Fico feliz, disse Mary. Então, de repente, enterrou a cabeça contra o pescoço dele e começou a chorar. Wolf a abraçou com força enquanto lhe acariciava os cabelos sedosos. O corpo macio e delgado tremia com os soluços quando ela envolveu-lhe o pescoço com os braços. Mary não falou nada, nem ele. Mas os dois não precisavam de palavras. Wolf a aninhou até que finalmente ela fungou e disse: Preciso suar meu nariz. Ele estendeu o braço para pegar o porta-guardanapos e colocou um na mão dela. Mary suou o nariz de um jeito muito feminino. Então se sentou ereta, procurando em seu interior a melhor maneira de lidar com o que havia acontecido. Fora ruim o bastante, mas sabia que poderia ter sido muito pior. Apenas um pensamento surgiu. Não queria ficar aquela noite sozinha. Não fora capaz de tolerar as mulheres a seu redor, mas se Wolf ficasse ali, ela ficaria bem. Mary o olhou. Você vai ficar comigo essa noite? Todos os músculos no corpo dele se contraíram, mas de modo algum poderia lhe negar aquilo. Você sabe que sim. Eu vou dormir no... Não! Quero dizer, se puder dormir comigo e me abraçar para que eu não fique sozinha, apenas essa noite, acho que estarei bem melhor amanhã.
Wolf esperava que ela pudesse superar aquilo com facilidade, mas duvidava disso. As lembranças iriam permanecer, espreitando nas noites escuras para assombrá-la quando menos esperasse. Até o dia da sua morte, ela nunca esqueceria aquilo completamente, e por isso ele queria pegar o agressor e quebrar-lhe o pescoço, literalmente. Vou ligar para o Joe e dizer onde estou, ele declarou, tirando-a do seu colo. Ainda era cedo, mas as pálpebras de Mary já estavam baixas, e depois de ligar para Joey, ele decidiu que não fazia sentido adiar. Ela precisava ir para a cama. Apagando a luz, colocou os braços em volta dos ombros delicados enquanto juntos subiam a escada. A pele dela estava quente sob o tecido fino de algodão, e senti-la fez o coração de Wolf acelerar. O maxilar contraiu-se enquanto o sangue corria veloz por suas veias, fazendo o baixo ventre pulsar. Seria uma noite miserável e ele sabia disso. O quarto de Mary era tão antiquado que parecia pertencer a outro século, mas ele não esperava nada diferente. O aroma delicado de lilazes, que agora ele já associava a Mary, era mais forte ali. A dor no baixo ventre se intensificou. Espero que a cama seja grande o bastante para você, disse ela, preocupada, quando olhou para a cama de casal. Vai servir. Não era grande o bastante, mas serviria. Ele teria de passar a noite aconchegado a ela. O traseiro de Mary se aninharia contra seu corpo, e ele enlouqueceria silenciosamente. De súbito, não sabia se seria capaz de fazer isso, se conseguiria ficar deitado ao seu lado a noite inteira sem tocá-la. Independente do que sua mente dissesse, seu corpo já sabia do que precisava. Só de pensar já estava tão excitado que teve de controlar um gemido. Que lado você quer? Que importância tinha aquilo? Tormento era tormento, de qualquer lado que estivesse. O esquerdo. Mary assentiu e virou as cobertas. Wolf queria desviar o olhar quando ela subiu na cama, mas os seus olhos não obedeceram. Viu a curva do traseiro quando a camisola foi momentaneamente puxada para cima. Viu-lhe as pernas delgadas e brancas e imediatamente as imaginou encaixadas em seu quadril. Viu a linha dos seios bonitos com seus mamilos marcados e recordou-se da sensação daqueles seios em suas mãos, dos bicos em sua boca, o gosto e o aroma dela. Abruptamente abaixou-se e cobriu-a com o lençol. Preciso tomar um banho. Ele notou nos olhos dela o breve receio de ficar sozinha, mas então a viu superá-lo quando disse: as toalhas estão no armário, ao lado da porta do banheiro. Wolf estava praguejando consigo mesmo enquanto se despia dentro do banheiro. Um banho frio não ajudaria. Havia tomado muitos ultimamente, e o efeito era de curta duração. Precisava de Mary, nua sob seu corpo, sentindo seu membro másculo e rígido. Ela seria tão apertada que não levaria um minuto. Oh céus, não poderia fazer aquilo. Não poderia nem mesmo estar pensando naquilo. Não essa noite, independente de quanto lhe custasse. Seu corpo inteiro doía quando ficou parado sob a ducha de água morna. Não poderia entrar na cama com ela naquele estado. A última coisa que Mary precisava no momento era tê-lo provocando-a a noite toda. Precisava de conforto, não de luxúria. Mas ele não estava inteiramente certo do seu controle. Estava há muito tempo sem uma mulher e queria Mary há muito tempo. Não podia deixá-la sozinha, mas não podia ir para junto dela naquele estado. Sabia o que tinha que fazer, e sua mão ensaboada deslizou pelo corpo. Pelo menos aquilo lhe daria algum controle, porque preferia morrer a ver aquele medo e vulnerabilidade nos olhos de Mary novamente. Mary estava deitada imóvel quando ele se juntou a ela na cama, e não se mexeu quando o notou apagar a luz. Só quando sentiu o peso dele sobre o colchão moveu-se dando-lhe as costas. Posicionando-se atrás dela, passou o braço ao redor da cintura delgada e a encaixou firmemente contra seu corpo. Mary suspirou e Wolf sentiu a tensão dela diminuir gradativamente
até que o pequeno corpo relaxasse contra o seu. Isso é bom, sussurrou ela. Você não está com medo? De você? Não, de você nunca. O tom era cheio de carinho. Eu estarei bem pela manhã. Espere e verá. Estou apenas muito cansada para lidar com isso agora. Você vai ficar abraçado a mim a noite inteira? Se você quiser, sim. Eu quero, por favor. Ele afastou-lhe os cabelos para o lado e deu-lhe um beijo na nuca, deliciando-se com o pequeno tremor que sentiu percorrê-la perante seu toque. É um prazer, murmurou ele gentilmente. Boa noite, querida. Foi a tempestade que a acordou. O dia mal amanhecera e a luz estava ainda muito fraca, embora as nuvens negras contribuíssem para a escuridão. A tempestade estava forte, lembrando-a dos horríveis trovões do sul. Raios rasgavam o céu e o barulho fazia o ar vibrar. Preguiçosamente, Mary contou os segundos entre os raios e os trovões, para saber que a distância a tempestade estava. Uns 5 quilômetros. Mas já chovia. O som alto do velho telhado de lata era maravilhoso. Ela se sentiu tanto viva quanto profundamente calma, como se estivesse esperando por alguma coisa. O dia anterior havia ficado, como por definição, no passado. Não podia mais machucá-la. Hoje era o presente, e o presente era Wolf. Ele não estava na cama, mas ela sabia que estivera lá durante toda a noite. Mesmo dormindo, sentira sua presença, sentira os fortes abraços envolvendo-a. Dormir junto era uma alegria tão profunda que nem podia expressar. Como se aquilo tivesse que acontecer. E talvez tivesse mesmo. Não podia impedir-se de ter esperança. Onde ele estaria? Mary pensou ter sentido o cheiro de café e saiu da cama. Foi ao banheiro, escovou os dentes, penteou os cabelos e voltou para o quarto para se vestir. Estranhamente, sentiu-se restrita pelo sutiã que colocou e o descartou. Uma súbita sensação pulsante envolveu seu corpo inteiro, e a sensação de restrição aumentou. Mesmo a calcinha parecia demais. Então, simplesmente vestiu uma camiseta larga de algodão sobre o corpo nu e desceu descalça. Wolf não estava mais na sala, nem na cozinha, embora a cafeteira vazia e a xícara na pia explicassem o aroma de café. A porta da cozinha estava aberta, e a porta de tela não formava barreira para o ar frio e úmido. O aroma fresco da chuva misturava-se com o do café. A caminhonete dele ainda estava parada perto dos degraus da varanda. Levou alguns minutos para ferver a água e preparar um chá. Mary bebeu o chá sentada à mesa da cozinha, olhando a chuva cair através da janela. A temperatura estava baixa o bastante para que sentisse frio apenas com uma camiseta sobre o corpo, mas não sentia, embora os mamilos de seus seios estivessem enrijecidos. Uma vez aquilo a teria embaraçado. Agora pensava apenas em Wolf. Estava no meio do caminho entre a mesa e a pia, uma xícara vazia na mão, quando subitamente ele apareceu, parado do outro lado da porta de tela, olhando-a através da rede de nylon. As roupas estavam molhadas e coladas ao corpo. A chuva escorria no rosto bonito. Mary parou e virou a cabeça para fitá-lo. Wolf parecia selvagem, primitivo. Os olhos estreitos e brilhantes, as pernas levemente separadas. Ela podia perceber cada respiração que inchava o peito largo e a pulsação na base de seu pescoço. Embora ele estivesse imóvel, Mary podia sentir que o corpo másculo pulava de tensão. Naquele momento, teve a certeza de que Wolf a amaria e entendeu pelo que estivera tão ansiosa esperando. Eu sempre serei um mestiço, murmurou ele num tom tão baixo que mal dava para ouvir sob o barulho da chuva. Sempre haverá pessoas me desprezando por minha herança genética. Pense muito bem antes de concordar em ser minha mulher, porque não haverá retorno. Suave e claramente ela respondeu: Eu não quero retornar.
Wolf abriu a porta de tela e entrou na cozinha. Os movimentos lentos e deliberados. A mão de Mary tremeu quando colocou a xícara sobre o gabinete e virou-se para encará-lo. Ele a agarrou pela cintura e gentilmente a puxou para si, as roupas ainda molhadas. Imediatamente sua camiseta absorveu a água até que o tecido molhado emoldou-se a seu corpo. Mary deslizou as mãos para os ombros largos a fim de fechá-las atrás da nuca dele e erguer a boca, oferecendo-lhe os lábios. O beijo foi lento e profundo, fazendo-a excitar-se dos pés à cabeça. Sabia como beijar agora, e deu boas-vindas à língua quente e máscula enquanto provocava com a sua própria. Wolf respirou fundo e a abraçou com mais força. De repente o beijo não era mais lento. Tornou-se ávido e urgente, e a pressão da boca dele era quase dolorosa. Ela o sentiu levantando-lhe a camiseta. Então, palmas calejadas acariciaram-lhe as coxas. Erguendo-lhe os quadris, Wolf parou, tremendo com violência e excitação ao descobrir que ela estava nua sob a camiseta. Recuperando o fôlego, começou a movimentar as mãos novamente pelas nádegas e quadris, até atingir delicadamente o centro da feminilidade de Mary. Respirando fundo, ela se derreteu contra os dedos dele prazerosamente. Wolf lhe abrira um mundo inteiramente novo, o mundo do prazer e da sensualidade, e estava constantemente expandindo os limites. Não se sentindo capaz de esperar por mais tempo, pegou-a nos braços. A expressão estava intensa quando a fitou. A menos que a casa pegue fogo, não vou parar dessa vez, disse ele calmamente. Não me importo se o telefone tocar, se um carro chegar ou mesmo se baterem à porta do quarto. Desta vez nós vamos até o fim. Mary não respondeu, mas deu-lhe um sorriso doce, que o fez querer possuí-la ali mesmo. Seus braços se comprimiram enquanto a carregava pela escada estreita para o quarto, onde cuidadosamente a colocou na cama. Ficou em pé, olhando-a por um momento. Então andou até a janela e abriu-a. Deixe a tempestade entrar, murmurou, e então os sons e as vibrações da tempestade estavam com eles, preenchendo o quarto meio escuro. O ar frio da chuva a envolveu, fresco em sua pele quente. Mary suspirou, o pequeno som abafado sob a chuva. Ali, perto da janela, com a luz cinza delineando os músculos poderosos, Wolf removeu suas roupas molhadas. Mary ficou deitada na cama observando-o. A camisa saiu primeiro, revelando os ombros largos e a barriga reta. Ela sabia por tocá-lo que ele era incrivelmente rígido, sem uma gordura sobrando sob a pele morena. Wolf se abaixou para tirar as botas e as meias, então endireitou para abrir o cinto. Abrindo o zíper, livrou-se da calça e da cueca num só movimento. Estava nu. O coração de Mary disparou no peito enquanto o olhava, pela primeira vez se sentindo notavelmente pequena ao lado dele. Wolf era grande, forte e inegavelmente másculo. Ela não conseguia desviar os olhos da masculinidade rígida. Iria recebê-lo dentro de si, aceitar o peso do homem que amava enquanto faziam um amor, e estava um pouco assustada com isso. Vendo a tensão nos olhos dela, ele deitou-se e acomodou-se ao seu lado. Não tenha medo, sussurrou, afastando-lhe os cabelos do rosto. As mãos grandes eram gentis quando alcançaram seu corpo. Eu sei o que vai acontecer, ela disse, aconchegando o rosto no ombro dele. O mecanismo disso, pelo menos, eu sei. Apenas não entendo como é possível. É possível, minha querida. E será tudo devagar e muito confortável. Está certo. Ela sussurrou seu consentimento e então o deixou erguê-la para que pudesse tirar-lhe a camiseta pelos ombros. Os seios estavam completamente nus agora e ela podia senti-los enrijecendo e inchando.
Wolfe abaixou-se para lhe beijar os mamilos, molhando-os com a língua. E Mary arqueou as costas quando o calor se espalhou pelo seu corpo. Deitando-se por cima dela, sentiu-a tremer ainda imóvel. Era a primeira vez que alguém a via completamente nua. Sentindo as faces quentes, fechou os olhos enquanto lutava contra as sensações de vergonha e dolorosa exposição. Wolfe tocou-lhe os seios, apalpando-os gentilmente. Então, desceu a palma até a barriga e mais abaixo, tocando-lhe o triângulo sedoso de curvas. Ela emitiu um pequeno gemido e abriu os olhos para encontrá-lo, observando-a com uma expressão tão ardente que a fez esquecer-se de sua vergonha. Estava subitamente orgulhosa por vê-lo querendo-a com tanta intensidade. Era uma sensação boa demais saber que o seu corpo o excitava. Suas pernas relaxaram e um dedo percorreu seu centro feminino, acariciando a área ultrassensível. O corpo inteiro se contraiu de novo e ela gemeu. Não imaginava nada que pudesse superar aquela sensação, mas sabia que havia mais e não tinha certeza se poderia sobreviver àquilo. O prazer era intenso demais para ser verdadeiro. "Você gosta disso?" murmurou Wolfe. Ela gemeu, o corpo esbelto começando a movimentar-se lentamente contra os lençóis num ritmo instintivo. Wolfe lhe afastou as pernas com gentileza e então retornou à exploração sensual, enquanto ao mesmo tempo inclinava-se para lhe cobrir a boca com a sua. Com a cabeça parecendo girar, enterrou as unhas nos ombros dele. Não podia acreditar no jeito que ele a tocava, em como aquilo a fazia se sentir. Não queria que aquilo acabasse nunca. Wolfe estava causando uma febre em seu interior, algo que se espalhava, intensificando-se até deixá-la inconsciente do resto do mundo. Em sua mente agora só existiam um momento e a união de seus corpos. Os dedos hábeis e fortes em movimento a levavam ao delírio, enquanto a boca dele abafava seus pequenos gemidos. Mary afastou a boca. "Wolfe, por favor", suplicou, frenética de desejo. "Só mais um pouquinho, querida. Olhe para mim. Me deixe ver seu rosto enquanto eu..." Ah! Ela choramingou. Ele a estava tocando ainda mais intimamente, encontrando seu sexo inchado. Os olhos negros estavam fixos nos seus quando ele vagarosamente inseriu um dedo em seu interior, e ambos tremeram convulsivamente. Wolfe sabia que não poderia esperar muito mais tempo. O corpo inteiro pulsava. Ela estava macia e úmida, e era incrivelmente apertada, e estava à beira do êxtase. A pele clara, quase transparente, o hipnotizava. Apenas tocá-la o enlouquecia. As texturas do corpo de Mary o excitavam mais do que qualquer coisa que conhecera antes. Tudo sobre ela era delicado e sedoso. Os cabelos pareciam de bebê. A pele era delicada e sedosa. Até mesmo as curvas entre as pernas eram macias. A queria mais do que queria sua própria respiração. Wolfe se moveu entre as pernas dela, afastando-as para acomodar os quadris e aninhar-se contra aquele corpo maravilhoso. Ela inalou profundamente e o sentiu, rígido e quente. Eles se entreolharam novamente quando ele se ajeitou na posição e começou a penetrá-la. A tempestade estava em cima deles agora. Os raios brilhavam e os trovões soavam quase simultaneamente, chacoalhando a velha casa. O vento forte fazia as cortinas voarem para dentro do quarto, espirrando chuva no chão e carregando um vapor fino sobre seus corpos. Mary chorou, as lágrimas misturando-se com os pingos de chuva quando aceitou a lenta penetração. Ele a estava segurando pela parte superior dos braços, o rosto a alguns centímetros do seu. Lambeu-lhe as lágrimas, então beijou-lhe a boca e provou o gosto de sal. Mary pôde sentir uma dor queimando-a quando seu corpo esticou a pele para recebê-lo. E sentiu também um imenso prazer.
Mais lágrimas escorreram pelo canto de seus olhos. Wolf aprofundou o beijo, flexionando as nádegas e exercendo mais pressão. Então, de súbito, a barreira do corpo de Mary cedeu. Ele investiu fundo em seu interior, gemendo alto de prazer. Havia dor, mas também havia muito mais. Ele lhe dissera que fazer amor era quente e fazia suar, e que ela provavelmente não gostaria disso. Estivera errado em sua profecia. Era quente e fazia suar, um ato cru e primitivo. Era também tão poderoso que a levava aos céus. Apesar da dor, sentia-se maravilhada por aquela possessão. Podia sentir a tensão e a excitação selvagem no poderoso corpo másculo quando o envolveu com seus braços e pernas, suas profundezas macias o preenchendo. Amava-o e Wolf precisava dela. Poderia nunca ter realmente vivido antes até este momento em que se entregava ao homem que a amava. E não iria se conter. Era a hora dele saber. Nunca usara uma máscara emocional e não começaria agora. Movendo as mãos sobre os ombros molhados dele, ela murmurou: "Eu amo você." A voz suave, mal audível sob o barulho de outro trovão. Se houve resposta, ela não ouviu. Wolf colocou as mãos por baixo do seu corpo e começou a se movimentar. O calor a preencheu de novo, fazendo o desconforto desaparecer. Ela arqueou o corpo num esforço de aceitá-lo ainda mais profundamente e repetiu mais uma vez que o amava. Suor escorria do rosto moreno enquanto ele tentava controlar as investidas, mas a tempestade estava no quarto, nos corpos dos dois. Ela ondulou os quadris enlouquecendo-o. Eles se movimentavam juntos, o ritmo pontuado pelos trovões, pelo barulho da cabeceira da cama contra a parede e pelo ruído das molas do colchão. Gemidos e choros baixinhos, carne úmida e músculos tremendo, mãos explorando freneticamente, respiração rápida e difícil, investidas frenéticas e urgentes. Ela absorveu tudo aquilo. Sentiu, escutou e sentiu-se consumida pela febre. Wolf! O tom de questionamento era frenético, as unhas enterradas nos músculos flexíveis das costas dele. Não lute contra isso, querida. Libere-se. Ele estava gemendo, sentindo o próprio orgasmo se aproximar, sobre o qual não tinha mais controle. Agarrando-a com firmeza pelos quadris e erguendo-os, ele a penetrou ainda mais fundo. Mary sentiu a tensão e a febre aumentarem em níveis insuportáveis, e então seus sentidos explodiram. Ela gritou, o corpo inteiro tremendo. Era a loucura mais doce que podia imaginar, um prazer além de qualquer descrição. E ela achou que poderia morrer disso. Wolf a abraçou até que a sentiu aquietar-se. Então começou a investir forte e rápido. Seu grito gutural combinou com o trovão quando a pressionou contra o colchão, o corpo convulsionando no momento do jato de finalização. Houve um silêncio depois, como se as palavras fossem intrusas entre eles naquele momento. O ato de amor fora tão intenso e urgente que nada mais existia. Até mesmo a tempestade, violenta como estava, fora apenas um acompanhamento. Devagar, com relutância, Mary sentia a realidade retornar, mas estava contente por estar deitada sob ele e não fazer nada além de lhe acariciar os cabelos. A respiração de ambos já havia voltado ao normal e a tempestade estiado quando separaram os corpos e se deitaram lado a lado. Ele a aninhou por algum tempo, mas agora que os corpos haviam esfriado, a cama úmida estava distintamente desconfortável. Quando Mary começou a tremer, Wolf saiu da cama e foi fechar a janela. Ela observou-lhe os músculos relaxados a cada movimento do corpo nu. Então ele se virou e ela ficou instantaneamente fascinada. Teve vontade de percorrer com as mãos aquele corpo amado,
principalmente tocar-lhe o membro. Queria inspecioná-lo, como uma exploração descobrindo um território desconhecido. Você gosta do que vê? Ele perguntou numa voz repleta de divertimento. As coisas tinham ido muito longe entre eles para que Mary se sentisse embaraçada agora. Então o fitou e sorriu. Muito. Imaginei você vestido apenas com uma sunga uma vez, mas assim é bem melhor. Inclinando-se, tirou-a da cama como se ela não pesasse mais do que uma pena. É melhor nos vestirmos antes que você fique doente e eu esqueça das minhas boas intenções. Quais boas intenções? Não deixá-la tão dolorida até que você não possa andar. Ela o fitou com seriedade. Você fez tudo ser maravilhoso para mim, Wolf. Obrigada. Foi maravilhoso para mim também. Ele curvou os lábios num sorriso e deslizou as mãos pelos cabelos de Mary. Nenhum mau momento? Entendendo a pergunta, encostou a cabeça contra o peito dele. Não, nenhum mau momento ou lembrança ruim. Foi algo muito diferente, totalmente diferente. Mas ela também não tinha se esquecido da agressão e Wolf sabia disso. Ainda estava trêmula e vulnerável por dentro, embora mantivesse o queixo orgulhosamente erguido. Ele pretendia que alguém pagasse pelo dano causado ao espírito invencível de Mary. Passara anos quieto à margem de tudo, mantendo uma espécie de trégua armada que existia entre ele e os cidadãos de Ruth, porém não mais. Por Mary encontraria o cretino que a atacara, e se o povo da cidade não gostasse disso, problema deles. Capítulo 8. Mary jogou as roupas molhadas de Wolf na secadora e então preparou um café da manhã tardio. Nenhum dos dois conversou muito. Apesar de sua determinação de superar o choque, não podia esquecer aqueles momentos horríveis nos quais estivera nas mãos de um homem louco. Claro, ele era louco. Independente do que estivesse fazendo ou pensando, um flash de memória lhe vinha à mente, somente por 1 minuto até que ela pudesse recobrar o controle e reprimir a lembrança. Wolf a observava, sabendo que ela estava experimentando pelo modo como o corpo enrijecia. Então, vagarosamente, relaxava de novo. Ele vivera flashes do Vietnã da prisão e sabia como era, assim como conhecia o preço alto daquela experiência. Queria levá-la para a cama de novo, lhe proporcionar mais bons momentos para que esquecesse os ruins, mas sabia que Mary era muito novata na arte de fazer amor, e outro episódio imediato seria abusivo. Quando se acostumasse com ele, um leve sorriso lhe curvou os lábios diante da ideia das horas de prazer e de todas as diferentes maneiras que poderia tomá-la. Mas antes tinha de achar o homem que a atacara. Assim que suas roupas ficaram secas, vestiu-se e levou Mary até a varanda. A chuva diminuíra para um chuvisco. Então imaginou que não ficariam tão molhados. Vamos até o estábulo comigo, disse ele, pegando-lhe a mão. Por quê? Quero lhe mostrar uma coisa. Eu já estive no estábulo, não há nada de interessante lá. Hoje existe, você vai gostar. Tudo bem. Eles correram debaixo da chuva fina até o velho estábulo, o qual estava escuro e mofado, sem aquele calor aconchegante e rico cheiro de animais que havia sentido no estábulo dele. O pó irritou o nariz de Mary. Está muito escuro para ver qualquer coisa. Há luz o bastante, venha. Ainda segurando-lhe a mão, ele a conduziu para a baia, onde algumas estacas de madeira faltavam na parede, permitindo a entrada da luz sombria. Depois da escuridão do interior do estábulo, ela podia ver quase bem. O que é? Olhe embaixo do coche. Mary se abaixou e olhou. Curvados contra a barriga de Woodrow, havia 4 coisinhas minúsculas se mexendo. Ela endireitou o corpo abruptamente. Woodrow é pai? Não, Woodrow é mãe. Mãe?
Ela olhou para o gato, que a fitou de volta de maneira enigmática antes de começar a lamber os filhotes. Mas me disseram que Woodrow era macho? Bem, Woodrow é fêmea. Você não olhou? Mary lhe lançou um olhar severo. Não tenho o hábito de olhar para as partes íntimas dos animais. Só para as minhas partes íntimas, então? Ela enrusbeceu, mas não pôde negar. Claro. Wolfe passou os braços em volta da cintura dela e a puxou para um beijo lento e caloroso. Mary suspirou e aconchegou-se ao poderoso tórax, abraçando as costas largas enquanto o beijava. A força do corpo dele a confortou, fazendo-a se sentir segura. Quando aqueles braços fortes estavam ao seu redor, nada poderia feri-la. Tenho de ir para casa, murmurou ele, afastando a boca da dela. Joey fará o máximo possível, mas há necessidade de nós dois para cumprir todas as tarefas lá. Mary pensou que poderia lidar com aquilo, mas o pânico a invadiu diante da ideia de ficar sozinha. Mas rapidamente se controlou e tirou os braços do pescoço dele. Está certo. Começou a perguntar-se se o veria mais tarde, mas deixou as palavras não ditas. Estranhamente agora, a relação deles estava mais íntima e sentia-se muito mais insegura do que antes. Deixá-lo se aproximar tanto, deixá-lo entrar em seu corpo, havia exposto uma vulnerabilidade que ela nem sabia existir. Aquele tipo de intimidade era um pouco assustadora. Pegue um casaco, disse ele enquanto saíam do estábulo. Pegar um casaco? Para quê? Dentro de casa está quente e não pretendo sair. Ele a interrompeu. Pegue um casaco, você vai comigo. Não vai ficar sozinha. Ela lhe lançou um rápido olhar e então desviou os olhos. Uma hora ou outra terei de ficar sozinha, replicou calmamente. Mas não hoje. Vamos, pegue seu casaco. Mary foi buscar o casaco e subiu na caminhonete dele, sentindo como se sua sentença de execução tivesse sido adiada. Talvez, quando a noite chegasse, tivesse seus medos sob controle. Joey saiu do estábulo quando eles chegaram e foi direto para o lado do carona da caminhonete. No momento em que Mary abriu a porta, ele a ajudou a descer e depois a abraçou forte e carinhosamente. — Você está bem? A voz jovem era emocionada. Ela o abraçou em retorno. — Ele não me machucou, Joey, fiquei apenas amedrontada. Por sobre a cabeça dela, Joey olhou para o pai e viu estampada em suas feições a raiva controlada enquanto fitava a mulher delicada nos braços do filho. Alguém ousara machucá-la, e quem quer que fosse iria pagar caro por isso. Joey sentiu uma profunda raiva selvagem e sabia que era apenas uma pequena fração do que o seu pai estava sentindo. Pai e filho se entreolharam, e Wolfe meneou a cabeça, indicando que não queria que Joey insistisse naquele assunto. Mary estava lá para relaxar, não para reviver o ataque que havia sofrido. Wolfe se aproximou e pôs o braço sobre o ombro de Mary, usando uma pressão para virá-la em direção ao estábulo. Disposta a ajudar com as tarefas? Os olhos dela se iluminaram. É claro, sempre quis saber como uma fazenda funciona. Wolfe automaticamente diminuiu os passos para seguir o ritmo dela, enquanto os três se dirigiam ao estábulo. Isso aqui não é exatamente uma fazenda. Tem um pequeno rebanho, contudo, é mais para treino e para nosso consumo do que por qualquer outra razão. Que tipo de treino? Treinar os cavalos a trabalhar em um rebanho. É isso que eu faço. Eu domo e treino cavalos. Quarto de milha na maioria para fazendeiros, mas às vezes lido com cavalos de puro sangue ou cavalos selvagens de carga. Donos de cavalos puro sangue não têm seus próprios treinadores? Ele deu de ombros. Alguns cavalos são mais difíceis de treinar do que outros. Um cavalo caro não vale 1 centavo se ninguém pode se aproximar dele.
Ele não desenvolveu a questão, mas Mary sabia que ele pegava cavalos com os quais ninguém mais era capaz de lidar. Quando entraram no estábulo, Mary inalou os ricos aromas de cavalos, couros, estrume, grãos e feno. Longos pescoços acetinados inclinaram-se sobre os portões das baias, e relinchos inquisitivos preencheram o ar. Nunca estivera muito perto de cavalos, mas não os temia. Moveu-se ao longo do caminho estreito entre as baias, acariciando-os e conversando com os animais. Todos esses são 1/4 de milha? Não. Aquele da baia seguinte é um cavalo de corrida canadense. É um tipo, não uma raça. Pertence a um fazendeiro do próprio condado ao norte. Na última baia há um cavalo de montaria também, destinado à esposa de algum grande fazendeiro em Montana. Ele vai lhe dar o cavalo de aniversário em julho. O restante, sim, é 1/4 de milha. Eles eram todos cavalos jovens, brincalhões como crianças. Wolfe os tratava como tal, falando-lhes num tom baixinho, acariciando-lhe como se fossem bebês crescidos. Mary passou a tarde inteira no estábulo com Wolfe e Joey, observando-os realizar tarefas intermináveis de limpeza e alimentação, checando cascos, escovando pelos. O chuvisco finalmente parou no final da tarde e Wolfe saiu ao ar livre para trabalhar com alguns cavalos jovens do cercado atrás do estábulo, devagar e gentilmente fazendo-os se acostumar com arreios e selas. Não se apressava ou perdia a paciência quando um cavalo recuava toda vez que tentava colocar uma sela nas suas costas. Apenas alisava o potro e o acalmava antes de tentar novamente. Antes do final da tarde, o potro estava trotando ao redor do cercado como se usasse uma sela há anos. Mary estava hipnotizada, em parte pela voz baixa e aveludada de Wolfe, e em parte pelo jeito como as mãos fortes se moviam sobre os animais, ensinando e amansando todos de uma vez. Ele faria isso com ela, mas aquelas mãos também a tinham excitado. Mary tremeu com as lembranças e seus seios enrijeceram. Nunca vi ninguém como ele, murmurou Joey ao seu lado, mantendo o tom de voz baixo. Sou bom, mas nem de perto tão bom quanto meu pai. Não existe um cavalo que ele não possa domar. Tivemos um garanhão que nos foi trazido alguns anos atrás. Ele tinha sido treinado, mas era tão agressivo que nem os treinadores conseguiam controlá-lo. Papai apenas o colocou na baia e o deixou sozinho, mas de vez em quando deixava cubos de açúcar, maçãs ou cenouras no topo da porta da baia e ficava ali em pé até o garanhão lhe dar uma boa olhada. Então saía andando, e o garanhão pegava as guloseimas deixadas na porta. O garanhão começou a observá-lo e a resfolhear se papai demorava a colocar a comida lá. Então papai parou de se mover e Ringer, o garanhão, teve de ir até a porta para pegar a comida. Depois precisava comer na mão se quisesse o alimento. Finalmente Ringer estava com a cabeça para fora da baia e se roçava na camisa de papai como uma criança procurando o doce. Papai o acariciava e lhe falava. Ringer adorava ser escovado, e gradualmente papai colocou-lhe a sela e começou a cavalgá-lo. Eu trabalhei com ele também, depois que papai o tinha acalmado. E suponho que Ringer finalmente decidiu que tinha de parar de lutar o tempo inteiro. Joey fez uma pausa antes de continuar. Nós tínhamos uma égua no cio, e papai ligou para o dono de Ringer para perguntar se ele queria que cruzássemos Ringer com nossa égua. O homem concordou. Ringer agiu como um perfeito cavalheiro e todos ficaram felizes. O dono teve seu cavalo domado e nós, além de ganharmos um bom dinheiro, ainda ficamos com o potro da égua que Ringer cobriu. Mary ficou encabulada com toda aquela conversa sobre estar no cio e cobrir, e pigarreou. Ele é maravilhoso. Concordou e pigarreou de novo.
Sua pele estava quente e sensível. Não podia tirar os olhos de Wolfe. Alto e magro, com os ombros largos, a fraca luz do sol fazendo os cabelos negros brilharem. Quando acabarmos aqui, talvez pudéssemos estudar um pouco esta noite, uma vez que perdi a aula de sexta, disse Joey, interrompendo-lhe os pensamentos. Ela não queria pensar sobre o motivo pelo qual ele perdera a aula de sexta, sobre as longas horas passadas esperando para ouvir se Wolfe tinha sido preso. Esta tarde foi um pequeno oásis de calma, com aspecto de normalidade, mas levaria um bom tempo até que a situação voltasse ao normal na cidade. Uma jovem garota havia sido estuprada e no dia seguinte ela fora atacada. As pessoas estariam com raiva e cautelosas, olhando para seus vizinhos com desconfiança. Deus ajudasse qualquer estranho que aparecesse na cidade, pelo menos até que o verdadeiro agressor fosse pego. Pneus soaram no cascalho e Joey deixou seu posto para ver quem se aventurara na montanha Mackenzie. Estava de volta em um momento, com Clay Armstrong o seguindo. Era a mesma cena de sexta à tarde, e Mary sentiu o coração apertar. Certamente ele não viera para prender Wolfe. Mary? Clay a cumprimentou com um gesto de cabeça e tocou a aba do chapéu. Você está bem? Sim, estou bem, replicou ela com firmeza. Achei mesmo que a encontraria aqui. Está disposta a conversar comigo novamente? Wolfe tirou as luvas e se aproximou, o semblante sério. Ela já conversou com você ontem. Às vezes as pessoas se recordam de pequenos detalhes depois que o choque passa. Por sentir que Wolfe estava prestes a expulsar Clay de sua propriedade, Mary colocou a mão sobre o braço dele. Tudo bem, eu estou bem. Ela estava mentindo e ele sabia disso, mas sua boca havia formado aquela linha teimosa que significava que não voltaria atrás. Ele sentiu uma ponta de divertimento. Sua garotinha inocente estava recuperando alguma confiança, afinal de contas, mas de modo algum permitiria que Clay a questionasse sozinha. Ele olhou para Joey. Guarde o cavalo, eu vou com Mary. Isso não é necessário, disse Clay. Para mim é. Mary sentiu-se pequena entre os dois homens grandes enquanto andavam até a casa, achando que logo poderia achar tal proteção sufocante. Um sorriso tocou-lhe os lábios. Clay provavelmente achava que tinha de protegê-la de Wolfe, assim como do outro agressor, enquanto Wolfe estava determinado a protegê-la e ponto final. Mary perguntou-se o que Clay pensaria se soubesse que ela não queria ser protegida de Wolfe. Tia Ardit diria que Wolfe tinha se aproveitado dela, e Mary esperava ansiosamente que ele o fizesse de novo e logo. Wolfe a pegou fitando-o e ficou tenso quando percebeu o interesse e o calor naqueles olhos. Que coisa! Ela não sabia como ele reagiria e aquilo poderia ser embaraçoso. Já podia sentir o membro enrijecer. Mas não, ela não sabia. Apesar de terem se amado naquela manhã, ela ainda era muito inocente sobre sexo em geral e particularmente quanto ao efeito que despertava nele para saber o que aquele olhar podia fazer. Wolfe apressou o passo. Precisava se sentar. Quando entraram na cozinha, Mary foi fazer um café e se moveu tão naturalmente quanto se estivesse em sua própria casa, enfatizando para Clay que ela e Wolfe eram um casal. O povo da cidade simplesmente teria que se acostumar com esse fato. Vamos começar do princípio, disse Clay. Mary fez uma breve pausa, então reassumiu os movimentos enquanto media o café no coador. Eu tinha acabado de comprar botas novas na loja de Hist e estava voltando para o meu carro. Minhas botas, ave, eu a perdi. Você as viu? Alguém pegou minhas botas novas? Eu as vi, mas não sei o que houve com elas. Perguntarei na delegacia. Ele devia estar parado antes da loja de Hist.
porque eu o teria visto se estivesse do outro lado do terreno baldio. Ele me agarrou e pôs a mão sobre a minha boca. Segurou minha cabeça arqueada para trás, de modo que eu não pudesse me mover, e começou a me arrastar para dentro do terreno. Liberei uma das mãos e tentei lhe arranhar o rosto, mas o homem usava uma máscara de esqui. Bateu na minha cabeça com o punho cerrado e eu realmente não me lembro muita coisa, até que fui brutalmente empurrada para o chão. Eu continuei arranhando e acho que cravei as unhas nas mãos dele, porque o homem me bateu de novo. Então, mordi a mão dele, mas não sei se cheguei a tirar sangue. Mary fez uma pausa e suspirou. Alguém gritou, então ele se levantou e correu. Ele colocou a mão no chão, bem na frente do meu rosto quando se levantou. A manga da camisa era azul e havia sardas nas mãos dele, muitas sardas. Aí então você apareceu. Ela ficou em silêncio e moveu-se para olhar pela janela da cozinha, de costas para os homens sentados à mesa, de modo que não viu o olhar assassino no rosto de Wolf ou os grandes punhos cerrados, mas Clay viu e isso o preocupou. Fui eu quem gritou. Vi um pacote jogado na rua da frente do terreno baldio e me aproximei para ver o que era. Foi então que ouvi um som de briga vindo de trás do prédio. Quando eu o avistei, gritei e saquei meu revólver, atirando sobre a cabeça dele para tentar detê-lo. Wolf parecia irado. Você devia ter atirado no canalha. Isso o teria detido. Em retrospecto, Clay também desejou que tivesse atirado no homem. Pelo menos então não estariam queimando neurônios tentando lhe dar uma identidade e à população da cidade que não estaria tão amedrontada. As mulheres estavam carregando algum tipo de arma consigo toda vez que saíam de casa, mesmo quando iam estender a roupa no quintal. As pessoas estavam em alerta e seria perigoso para um forasteiro aparecer na cidade. Isso era o que perturbava Clay e ele expressou seu sentimento. Parece que alguém teria notado um estranho. Ruth é uma cidade muito pequena e todos que moram aqui se conhecem. Uma pessoa que chegasse de fora seria notada imediatamente, sobretudo alguém com cabelos pretos e longos. Wolf deu um sorriso frio. Todos teriam pensado que era eu. Perto da janela, Mary estava tensa. Vinha tentando não se lembrar da cena, reprimir as memórias. Mas relembrar tudo o que tinha acontecido trouxera a atenção toda de volta. Ela não se virou, mas de repente toda a sua atenção estava focada na conversa atrás de si. O que Wolf dissera era a verdade. Ao ver que o agressor tinha cabelos pretos e longos, Clay imediatamente prendera Wolf. Mas cabelos pretos e longos definitivamente não combinavam com as sardas ruivas que ela vira na mão do homem. E a pele dele era bem branca, típica de pessoas sardentas. Os cabelos pretos não se encaixavam em hipótese alguma, a menos que fosse um disfarce, a menos que o objetivo fosse culpar Wolf. Um arrepio percorreu a espinha de Mary e um misto de frio e calor lhe dominou o corpo. A pessoa que fizera aquilo não sabia que Wolf tinha cortado os cabelos, mas a escolha da vítima era intrigante, não fazia sentido. Por que atacá-la? Certamente ninguém achava que Wolf atacaria a única pessoa na cidade que o protegia, e ela deixara claro como se sentia em relação a ele. A menos que ela tivesse sido uma escolha ao acaso, não fazia sentido. Afinal de contas, não havia ligação alguma entre ela e Cat Tail, nada em comum. Podia tudo ser um acaso. Ainda sem se virar, ela perguntou: Wolf, você conhece Cat Tail? Já falou com ela? Eu a conheço de vista, mas não falo com garotas brancas. O tom era irônico. Os pais delas não gostariam disso. Você tem razão quanto a isso, disse Clay cautelosamente. Alguns meses atrás, Cat comentou com a mãe que os Mackenzie eram os homens mais bonitos da cidade
e que não se importaria de sair com Joey se ele não fosse mais novo do que ela. A cidade inteira soube disso. A senhora Tale teve um ataque. Aquele arrepio percorreu a espinha de Mary novamente. Havia um elo, afinal. Wolfe. Não poderia descartar aquilo como uma simples coincidência, embora algo sobre a coisa toda não estivesse se encaixando. Ela uniu as mãos e se virou para encará-los. E se alguém deliberadamente estava tentando incriminar Wolfe? A expressão de Wolfe foi dura e enigmática, mas Clay pareceu perplexo. Por que você acha isso? Os cabelos longos e pretos. Pode ter sido uma peruca. O homem tinha muitas sardas na mão, a pele era muito clara, não combina com cabelos negros. Wolfe se levantou e, embora Mary não tivesse um motivo algum para temê-lo, deu um passo para trás diante da expressão que viu em seu rosto. Wolfe não disse nada, não precisava. Ela já o vira furioso antes, mas agora era diferente. Estava irado, mas era uma ira gelada e estava sob total controle. Talvez fosse isso que a alarmasse. Então Clay falou. Sinto muito, mas não pode ser. Todos já pensamos nisso, mas não faria sentido Wolfe atacar você acima de todas as pessoas. Você o defendeu e o protegeu desde o começo, enquanto o resto da cidade... Nem cuspiriam em mim se eu estivesse pegando fogo. Terminou Wolfe. Clay não pôde negar. Exatamente. O café acabara de coar e Mary serviu 3 xícaras. Eles ficaram em silêncio e pensativos enquanto bebiam, todos refletindo sobre o caso, tentando encaixar as peças. A verdade era que, independente de como as pessoas do quebra-cabeça fossem arranjadas, alguma coisa ficava sempre de fora. A menos que seguissem a ideia de que o criminoso escolhera Mary e Cat ao acaso e talvez tivesse usado uma peruca preta como disfarce por mera coincidência. Todavia, todos os instintos de Mary rejeitavam a ideia de coincidência. Portanto, isso significava que alguém estava deliberadamente tentando implicar Wolfe. Mas por que escolher logo ela como vítima? Para punir Wolfe, machucando as pessoas que o tinham protegido? Era tudo suposição, sem um fragmento de evidência. Wolfe havia vivido lá por anos sem que nada tivesse acontecido, mesmo que sua presença fosse como sal na ferida da consciência do povo da cidade. As pessoas não gostavam dele, e ele não as deixava esquecer isso. Entretanto, todos haviam vivido sob uma trégua silenciosa. Então, o que desencadear essa violência? Mary esfregou as têmporas quando uma pontada ameaçou se transformar numa terrível dor de cabeça. Uma vez que raramente tinha dores de cabeça, supôs que o estresse queria invadi-la e determinou-se a não deixar que isso acontecesse. Nunca fora uma garota nervosa e não pretendia começar a ser. Clay suspirou e afastou a xícara vazia. Obrigado pelo café. Terei o relatório pronto de manhã. Levarei os papéis para que você assine na escola. Aliás, você planeja ir trabalhar ou ficar em casa? Vou trabalhar, é claro. É claro, murmurou Wolfe em tom de crítica. Mary ergueu o queixo para ele. Não via razão alguma pela qual de repente devesse se tornar inválida. Clay partiu em seguida, e Joey voltou do estábulo a fim de juntar-se aos preparativos para o jantar. Parecia muito certo os 3 juntos, trabalhando juntos, tão à vontade como se fizessem aquilo por anos. Joey piscou para Mary uma vez e ela corou, porque era muito fácil ler a expressão nos olhos daquele jovem querido. Cautela, divertimento e aprovação estavam lá. Estaria presumido que ela e Wolfe haviam se tornado íntimos porque Wolfe passara uma noite em sua casa, o que ela supôs que era algo fácil de presumir. Ou havia alguma coisa diferente nela?
E se todos na cidade pudessem simplesmente olhá-la e saber? Wolf colocou a mão em torno de sua cintura. Ela estivera imóvel por diversos minutos. Então franziu o senho ao mesmo tempo em que enrubesceu. O rubor disse a ele o que estava pensando, e a familiar tensão no corpo o fez apertar os dedos em suas costelas. Mary o fitou, os olhos azuis acinzentados, arregalados, a cautela presente e as pálpebras abaixaram um pouco para velar o desejo que não podia disfarçar. Joey tirou a panela dos dedos nervosos de Mary. Acho que vou ver um filme em algum lugar, ele anunciou. Mary virou a cabeça, afastando-se da magia sensual em que Wolf a colocava tão facilmente. Não! A sua aula, não se lembra? Outra noite não vai me prejudicar. Outra noite vai prejudicar sim, insistiu ela. A academia não é algo com que você pode contar apenas porque o senador Allard vai recomendá-lo. Você precisa estudar cada minuto possível se quiser ingressar nela. Wolf a liberou. Ela tem razão, filho. Não pode deixar suas notas abaixarem. Ele poderia esperar, embora não fosse fácil. Passava das 9 quando Mary fechou os livros que ela e Joey tinham usado e estendeu os braços sobre a cabeça, se espreguiçando. Você pode me levar para casa agora? Perguntou a Wolf com um bocejo. Foi um dia muito movimentado. O rosto dele era impassível. Por que você não fica e passa a noite aqui? Era mais um comando do que uma sugestão. Não posso fazer isso. E por que não? Ora, não é apropriado. Eu fiquei com você na noite passada. Mas isso é diferente. Como é diferente? Eu estava abalada, replicou ela. Sua cama é muito pequena. A minha é maior, Mary. Eu vou sair daqui, disse Joey e transformou as palavras em ação rapidamente. Mary ficou ofendida. Você precisava falar isso na frente dele? Joey sabia de qualquer forma, Mary. Se lembra do que falei sobre não haver volta? Mary assentiu. Sim, eu sei que não tem volta. Aquele olhar caloroso penetrou os seus novamente. E eu não quero retroceder, mas não posso passar a noite aqui. Tenho que ir trabalhar pela manhã. Ninguém a culparia se você não fosse. Eu me culparia. Ela tinha de novo aquela expressão teimosa, determinada pela força de vontade. Wolf se levantou. Tudo bem, eu a levo para casa. Ele foi para o quarto e alguns minutos depois reapareceu com um pequeno kit de barbear na mão e uma muda de roupas sobre o ombro. Bateu de leve à porta do quarto de Joey quando passou por ele. Estarei em casa pela manhã, filho. A porta se abriu. Joey estava descalço e sem camisa, começando a se preparar para um banho. Tudo bem, pai. Você vai levá-la para a escola ou quer que eu a leve? Eu não preciso que ninguém me leve para o trabalho, interrompeu Mary. Que moça brava! Wolf voltou-se para o filho. Balg vai trazer alguns cavalos pela manhã, então precisa estar aqui. Você a leva para a escola e eu vou buscá-la de tarde. Vou dirigir o meu próprio carro e vocês não podem me impedir. Tudo bem, então. Você terá uma escolta. Wolf pegou-lhe pelo braço. Está pronta? Percebendo que ele estava decidido e não havia nada que pudesse fazer a esse respeito, Mary o acompanhou até a caminhonete. O ar noturno estava esfriando, mas o corpo dele irradiava calor. Então ela se aproximou. Assim que chegaram ao veículo, Wolf a pegou nos braços e, abaixando a cabeça, pousou os lábios no dela. Abrindo a boca suavemente para receber o beijo, acariciou-lhe os cabelos. O gosto quente da boca de Wolf a preencheu. A pressão nos braços, em suas costas e o peito musculoso comprimindo seus seios a acalmaram mais do que qualquer sedativo. Se ele a tivesse deitado no banco e a tomado ali mesmo, não teria protestado. No momento em que se afastou, Mary sentiu o corpo inteiro pulsando. Ficou silenciosa durante a descida da montanha, pensando no ato de amor daquela manhã,
ansiando para que fosse repetido. Um pensamento ecoou em sua cabeça. Então era aquilo que significava ser mulher. Continua.